Setembro Amarelo. Estamos no mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo. Temos falado e vamos falar, se Deus quiser, até o fim do mês, sobre saúde emocional, suicídio, ansiedade, depressão. A gente vai conversar um pouco sobre isso, aproveitando a campanha desse mês. Hoje eu quero conversar com você, pensar, alguns já viram, o tema Quem cuida de você? Pensa comigo desde já aí. Quando você escuta isso, quem cuida de você? Vem quem em sua mente? Não precisa falar não, pensa. Quem é que cuida de você? Quem é que cuida da sua vida? Quem que no dia a dia você tem contato, talvez pessoas, que você se sente cuidado por elas? Talvez dentro da sua casa. Quem é que cuida de você? Quem cuida da tua vida? Hoje eu quero conversar com você. Vim até com a camisa, Salmo 23, uma das camisas que eu mais gosto, sobre o salmo mais conhecido do mundo. Talvez o versículo mais conhecido de cor, decorado do mundo. O versículo mais conhecido da Bíblia. Salmo 23, 1. E eu quero meditar com você na profundidade dessas palavras. Eu acredito, quem sabe, não joga o texto ainda não, já jogou? Não. Quem sabe Salmo 23, 1 de cor? Levanta a mão. A maioria sabe. A gente já ouviu várias vezes. Tem em adesivo de carros, plaquinhas de porta de entrada de casa, tem em vários lugares. Mas muitos ainda não entenderam, não sabem, não meditaram na profundidade dessas palavras. Davi, a gente vai ver um pouquinho, Davi, o que Davi fazia, a profissão de Davi, vamos dizer assim, e ele falar isso, externar, afirmar. A gente vai pensar um pouquinho. E eu creio que meu desejo é que você perceba, assim, o orgulho, a devoção, a satisfação de Davi de expressar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pensa Davi dizendo assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada, na verdade não tem E, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meu desejo é que você saia daqui hoje entendendo e consciente de quem é que cuida de você em todos os momentos. Acreditar e desfrutar dessas verdades contidas no Salmo 23 é libertador, é recompensador demais, é privilégio para a gente. Joga o texto, por favor, na tela, vamos ler junto? Mesmo quem não conhece, quem sabe de cor. Vamos lá, vamos ler junto? Lê comigo, vamos lá. O Senhor... Beleza, vamos ler mais forte agora, para ficar bonito. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você acredita nisso de verdade? Assim como Davi fez essa afirmação, você pode fazer essa afirmação hoje? Você reconhece realmente que o Senhor é o seu pastor e nada vai faltar na sua vida? Você acredita nisso? Quero tirar algumas lições. Nesse versículo tão curtinho, mas profundo, e você vai ver isso hoje. Davi começa ali: o Senhor é o meu pastor. Que Senhor é esse que Davi se refere? Quem é esse Senhor? Pode falar, agora estou perguntando para você responder. Quem é o Senhor? Deus. Davi está dizendo assim, ó: Deus, meu Pai eterno, Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Aquele que me conhece como ninguém nessa vida. Aquele que me conhece mais do que minha mãe, me conhece mais do que meu melhor amigo, me conhece mais do que eu mesmo. Ele é o meu pastor, meu Criador, aquele que me criou. É Ele, aquele que fez os céus e a terra,
as galáxias, tudo. Ele é o meu pastor. Aquele que definiu, a Bíblia fala, lá em Isaías 40, que Deus espalhou as estrelas com suas mãos, que mediu a terra com um palmo, a palmos. Consegue imaginar o tamanho da mão de Deus? Isaías 40, 12 diz assim, ó: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Pensa nas águas do mundo. Você consegue imaginar Jesus, Deus medindo as águas do mundo na palma das mãos? Quem entrou na piscina hoje para parar em algum lugar? Quem foi? Botou a aguinha na mão assim? Imagina Deus, as águas do mundo na palma da mão de Deus? Deus fazendo conchinha assim com a mão e botando a água. Imagina, olha, pensa no mar. A galera que foi para a praia, aquela imensidão, aquele oceano. Na palma das mãos de Deus? Você consegue imaginar isso? Isaías está dizendo aqui. Quando a gente pensa nisso, a gente consegue tentar compreender, dimensionar o tamanho de Deus. Que Deus é esse que nós decidimos colocar a nossa vida nas mãos dele. Acho que foi ontem. Foi ontem, mas a gente estava vendo King Kong lá. Estou lembrando agora, nem lembrei de onde você morre. Tem uma parte do filme que, acho que aquele é o penúltimo, sei lá, filme do King Kong. Aí a menina, a Bela do filme, cai na água assim. Aí o King Kong está lutando com aquele lagarto, aquele bicho esquisito lá, linguarudo, parece o capeta, mas enfim. Está lutando lá, aí a mulher cai dentro d'água. Aí vai afundando, ele continua lutando, tal, e depois ele vai lá e vem aquela mão gigante do King Kong assim, aí levanta, aí cai, sai a cachoeira da mão do King Kong. Aí a mulher lá dentro parece até um grãozinho de arroz na mão do King Kong. Cara, você consegue imaginar o tamanho de Deus? Você consegue pensar no mundo, o tamanho do mundo, alguém maior do que isso que criou o mundo? Quando a gente faz essa reflexão sobre a pessoa de Deus, e a gente lembra, acredita que é esse Deus que cuida da gente, brota em nós, no nosso coração, automaticamente um sentimento de alívio, um sentimento de pertencimento, um sentimento de segurança, por causa da grandeza desse Deus. Saber que esse Deus me ama e escolheu cuidar de mim. Você consegue compreender isso de verdade? Você conhece gente que não permite, ou então decidiu não entregar a vida nas mãos de Deus porque essa pessoa acha que ela é autossuficiente. Ela não precisa de Deus. Eu sou bom o suficiente, não preciso de Deus. Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, eu vivo bem sem Deus. Eu conheço pessoas que... E nem sempre são pessoas ricas, não, que às vezes confunde muito isso com essa autossuficiência, esse sentimento de poder. Não. Nós temos o privilégio de ser cuidado por esse Deus. Salmo 37, 5, todo mundo, a maioria conhece de cor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto, o mais, ele fará. Isso é privilégio demais para a gente.
consciência e o entendimento que quem é esse Deus e a gente saber que nós temos a oportunidade de se relacionar com Ele, isso é libertador. Imagina alguém que descobriu um câncer, sei lá, no cérebro. Desespero total. Mas aí, a pessoa consegue ter acesso ao melhor médico, o mais top do mundo, para cuidar. De uma certa forma, mesmo sendo difícil, não traz um sentimento assim de uma tranquilidade maior saber que você está na mão, alguém que o melhor do mundo está cuidando de você? Não traz uma certa segurança isso? Seja qualquer doença. Eu já operei o joelho 3 vezes. Cara, o médico, até onde eu sei, um médico bom, me trazia segurança, eu saber que eu ia ser operado por um médico capacitado. Você faz cirurgia com qualquer médico? Quando a gente pensa que nós estamos nas mãos de um Deus que é todo-poderoso, que ama a gente como ninguém, que ama cuidar da gente, que escolheu amar a gente sem a gente merecer, que escolheu adotar eu e você como filho e filha para cuidar. Isso é recompensador demais. Isso é libertador. Eu, pelo menos para mim, quando eu penso nisso, dá um sentimento de alívio, sabe? Tudo que a gente passa, tudo que a gente está sujeito nesse mundo, todos os perigos, todos os medos, quando eu trago à minha memória que quem é esse Deus e que Ele cuida de mim, eu respiro, relaxo. Eu sei quem é esse Deus. Assim como Davi, o Senhor é o meu pastor, eu acredito e afirmo que o Senhor é o meu pastor. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele realmente cuida de mim em todos os momentos. Eu sei que minha vida está nas mãos dEle. Creia e entregue sua vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Que você possa dizer como Davi assim: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que cuida de mim. É Ele que é o meu pastor. É Ele que zela por mim. Esse Deus, Ele é o meu pastor. Amém? Você acredita nisso de verdade? Feriado, o pessoal está meio cansado, né? O pessoal não quer nem responder. Entendi. Continua, olha, joga o texto, por favor. O Senhor é o meu pastor. Davi não diz assim, ó, o Senhor foi o meu pastor. O Senhor será o meu pastor. O verbo é presente, o Senhor é o meu pastor. Davi se sentia cuidado em todos os momentos. Sentiu o cuidado de Deus presente na sua vida. Independente da situação. Ah, tinha que enfrentar leão. Os outros perseguindo, querendo me matar. Eu sei quem cuida de mim. Ele é presente. Ele está comigo em todos os momentos. O Senhor é o meu pastor. Você se sente cuidado preste atenção, em todos os momentos, principalmente nos ruins, que a gente julga como ruim, nos momentos difíceis, você pode dizer como Davi, o Senhor é. Hoje, Ele continua cuidando de mim. Ele é o meu pastor. Ele é aquele que eu preciso, é suficiente na minha vida. Você acredita nisso de verdade? Você consegue enxergar, perceber isso? Sentir a presença e o cuidado dele na sua vida todos os dias?
Ele é o seu pastor? Isso é uma verdade inegável. Deus é o mesmo hoje, o mesmo Deus que Ele foi ontem, o mesmo Deus que operou milagres, maravilhas, que estão registrados na palavra, o mesmo Deus que ressuscitou mortos, Ele é ainda hoje. Ele é detentor desse poder ainda hoje. Você tem consciência disso? Que não importa o que você está passando hoje, Ele continua cuidando de você. O Senhor é o meu pastor. Davi não diz assim, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o teu pastor. O Senhor é o meu pastor. A ideia de posse, de pertencer, pertencimento. O Senhor é meu. Meu. O Senhor é o meu pastor. Eu não sei se você sabe, mas antigamente, o Antigo Testamento fala muito sobre isso, a questão que os escravos, eles tinham a orelha furada. A ideia da orelha furada era uma marca de pertencimento a um senhor. Cada escravo, quando uma pessoa, um senhor, vamos dizer assim, um dono, comprava, adquiria uma pessoa, um escravo, ele colocava uma argola na orelha do escravo, uma marca. Esse escravo é meu. Os pastores de ovelhas, eles marcavam, hoje ainda tem essas marcas, né, que botam em cavalo, boi, seja quem já, tem marca. Já viu isso? Alguém já viu? Aí estou falando com a galera mais nova, falei, pastor, que é isso? Que negócio é esse? Marca de cavalo é coice. Não, tem marca mesmo, marca, queima o pelo do cavalo. Tipo uma tatuagem que faz uma marca. Os pastores de ovelhas, eles marcavam todas as ovelhas do seu rebanho. E essa marca, a ovelha é muito parecida uma com a outra. Essa marca que distinguia qual rebanho que a ovelha pertencia. Alguns cortavam a orelha das ovelhas, usavam a própria faca para marcar a ovelha. Os pastores reconheciam de longe as suas ovelhas. Uma marca. Quem realmente tem Deus como seu pastor, carrega consigo uma marca. Uma marca dentro do seu coração. Uma marca que é eterna. Uma marca que ninguém pode tirar. Marcado, selado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a chancela que eu e você recebemos ao entrar para o rebanho de Deus, vamos dizer assim. Quando a gente pode dizer, afirmar com certeza que o Senhor, Ele é o meu pastor, ou seja, eu faço parte do rebanho desse pastor, desse Deus Todo-Poderoso, eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando na minha vida, essa é a marca. E aqui para nós, é uma marca que é muito visível. Não exteriormente, mas principalmente interiormente. As pessoas que passam pela nossa vida, têm contato com a gente, percebem essa marca. Veem essa marca através da nossa fala, através dos nossos posicionamentos, através da nossa conduta, através das nossas reações. As pessoas percebem essa marca. As pessoas percebem que existe algo diferente em nós. O Espírito Santo de Deus. Aquele que muitas das vezes trava a nossa boca quando a gente tem vontade de falar algo que não deve falar. Aquele que traz um domínio sobre nós para a gente não agir como o nosso impulso, o nosso eu, a nossa carne quer agir.
a gente respira e quando a gente é tentado a falar uma mentira, aí o Espírito Santo de Deus fala assim, fala não, fala a verdade. Toma prejuízo, mas fale a verdade. Abra mão do que for preciso, mas fale a verdade. A mentira é do diabo, fale a verdade. A verdade é a marca do cristão também. Você conhece os frutos? O fruto, os gomos do fruto. A gente fala frutos, não é por ser o fruto do Espírito. Essa é a marca do cristão. Você carrega com você essa marca? As pessoas que te conhecem, que têm contato com você diariamente, conseguem perceber, conseguem distinguir você que é uma ovelha de um rebanho, pertencente de um rebanho desse pastor? Você já foi marcado, selado pelo Espírito Santo de Deus? Deus quer usar a sua vida, seu testemunho, para que outros desejem fazer parte desse rebanho. Para que outros entendam que fazer parte desse rebanho, ser cuidado por esse pastor, é privilégio. E é maneiro, hein? Não é aquele negócio chato cristão que não pode, não sei onde é que está isso. É uma vida maneira. É a melhor vida que você pode viver. Que a molecada, eu estava conversando com meu primo lá, irmão, você sabe mais do que eu mesmo. A galera está acelerada, filho. Acelerada. Fazendo coisa que... Vida louca. Vida louca. E acha que isso quer viver. Acha que isso que é legal. Até vir os maus dias. Até uma consequência grave chegar. É privilégio para mim e para você. É maravilhoso para a gente fazer parte do rebanho de Deus. Ser cuidado por Deus. Viver a vida que Deus tem para mim e para você. Andar junto com o rebanho do Supremo Pastor. Você se sente privilegiado por isso? Você de verdade, como eu tenho falado, isso traz paz para o teu coração? Isso traz alegria, uma alegria que é permanente, uma alegria que não é aquela alegria passageira, permanente. A consciência de pertencer a um rebanho que o pastor é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que zela por nós, é Ele que cuida. E você com essa consciência diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor. Eu não sei você, mas Ele é o meu pastor. Isso para mim basta. Você pode afirmar isso? O Senhor é o meu pastor. Qual é a função do pastor? Fala, quero ouvir vocês. Pregar. Fala mais alto. Garantir o bem-estar das suas ovelhas. Mais o que? Vai. Cuidar. Fala alto, gente. Levar a bons pastos, alimentar. Mais o que? Guiar. Fala, gente. Não vou falar nada aí.
Fala, coloca para fora o que você está pensando, fala. Funções, atribuição de pastor. Fala. Só isso? Hã? Proteger. Corrigir. Amar. Direcionar. Mostrar o caminho. Mais o quê? Como eu falei aqui, você sabe que Davi era pastor de ovelhas, certo? Posteriormente, Davi foi chamado de rei pastor. Imagina o que era para Davi. Para ele era muito tranquilo ser chamado de rei pastor, enfim, mas assim, imagina Davi sendo um pastor de ovelhas, alguém que conhecia como ninguém o que era pastorear, cuidar de ovelha, o trabalho que era cuidar de ovelha. Trabalhoso. Alguém que vivenciava isso, vivenciou anos de sua vida, cuidar de ovelhas. E ele compara faz essa metáfora de Deus como seu pastor. Ele se coloca no lugar de ovelha. Eu sou ovelha e tenho um pastor. Um pastor de ovelha, consciente disso, ele, consciente das suas responsabilidades como pastor de ovelha, o papel do pastor, ele diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor. É o Senhor que guia, que rege, como vocês falaram aqui, é o Senhor que alimenta, que protege, que traz segurança, que vai direcionando. Eu fico imaginando, eu fico assim, meditando, Davi, consciente disso tudo, ele falando assim, o Senhor é o meu pastor. O Senhor vai além de só ser guiado, protegido. Pensa agora Davi como pastor, numa posição de submissão a alguém. Davi que cuidava de rebanho, de ovelhas, ele como rei agora cuidando de pessoas, ele se coloca na posição de ovelha. Obedecer. Na posição de alguém que obedece, que segue, que ama, que confia. Quando eu estudei um tempo atrás sobre a vida da ovelha. E assim, eu fiquei impressionado com a semelhança das ovelhas comigo, com a gente como ser humano. Eu não sei se você sabe, mas assim, as ovelhas elas não conseguem cuidar de si mesmas. Ela não consegue. A ovelha depende, ela precisa, necessita de alguém para cuidar dela. Ela não consegue viver sozinha, ela morre. Ela precisa de cuidados bem assim, meticulosos, bem simples, ela precisa desse cuidado. A ovelha, ela é uma presa fácil para o inimigo. A ovelha, você sabe que não é um animal ágil. Quando vem um predador, ela não consegue fugir. Ela já se entrega. A ovelha ela não vigia. A ovelha ela não tem noção dos perigos. Se você for olhar no Salmo 23 todo, eu já fiz um estudo do Salmo 23 aqui. Quando Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a ovelha passa por perigos quando está em destino de pastos, em busca de alguém que falou aqui, de um alimento, pasto verdejante, ela passa por perigos que ela não tem noção. Mas ela vai tranquila. O pastor está na frente. Ela só segue o seu pastor. A ovelha cria uma relação com o pastor de intimidade, de estar perto. Ela gosta do pastor. É a ideia de um relacionamento, um amor paternal. Uma relação paternal.
A ovelha olha para o pastor como um pai, como alguém que realmente está no controle da vida dela. O único capaz de livrar ela do mal que o cerca. Quando você para pensar, Davi, consciente disso tudo, da fragilidade da ovelha, da incapacidade da ovelha, e ele diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor, ele se colocar no lugar, na posição de ovelha. É profundo demais isso. Você já reparou como a gente não consegue não, a gente não gosta de ficar numa posição de dependência de alguém? Eu não gosto de ficar dependendo de ninguém. Eu gosto de ter minhas coisas, eu quero fazer, eu vou fazer e não quero depender de ninguém. A gente não quer. Nós queremos ter a nossa independência em todas as áreas. A gente não quer ficar dependente de ninguém. Davi, ele se coloca nesse lugar de dependência. Um cara que enfrentou muita coisa na vida. Certa vez um pastor, conversando com outro pastor de igreja, o pastor falou para ele assim, pastores de igreja mesmo, 2 pastores de igreja conversando, assim, pastor, amigo, se um dia Deus te der um rebanho de ovelhas, não se preocupe tanto com o rebanho, se preocupe com o pastor que você vai colocar para cuidar delas. Porque quando o pastor é bom, quando o pastor é capacitado, quando o cara é bom, o rebanho vai ser bom. Se preocupe apenas com quem é o pastor que você vai colocar para cuidar. Você se sente cuidado? Você consegue se colocar como Davi numa posição de ovelha, indefeso, indefesa, incapaz de se cuidar sozinho, sabendo que está colocando numa posição que esse pastor é o mais top que tem. Esse pastor, ele é suficiente. Esse pastor, ele pode fazer tudo que for necessário para mim, para você. Você tem consciência disso? Tem uns aspectos aqui, eu até anotei, que são semelhantes da ovelha do ser humano. Primeiro, instinto de grupo. A gente gosta de caminhar, principalmente a galera mais nova, né? Gosta de caminhar, o pessoal fala assim, os adolescentes gostam de caminhar em bando, eles só andam em bando. Só andam juntos, eles querem estar juntos o tempo todo. A gente quer estar junto. A gente, como ovelha, a gente gosta de estar junto. Ovelha gosta de estar junto com ovelha. Servo de Deus gosta de estar junto com os servos de Deus. Tem gente que não gosta, conhece gente assim? Eu fico pensando, essas pessoas que não gostam de ficar junto com o povo de Deus, como é que vai ser na eternidade? Será que vai curtir o céu? Será que é para o céu mesmo que quer ir? Que no céu a gente vai viver em comunhão. No céu a gente vai viver junto. A ovelha, assim como o ser humano, tem seus temores, é medrosa, é teimosa. A ovelha é tímida. A ovelha, ela é insensata. Ela não sabe o que é melhor para ela. Uma ovelha,
ela tem hábitos perversos. Tem aquela parte do Salmo que Davi fala assim, ó, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você imagina o que Davi usa a vara para acariciar a ovelha? Ai, Jesus, isso aí é disciplina. A ovelha, o animal, a ovelha, tem hábito perverso. Tem ovelha que o pastor, às vezes, precisa quebrar a perna dela. Sabia disso? Para não perder a ovelha. Ele usa o cajado para quebrar a perna da ovelha. E carrega a ovelha no colo. E enfaixa e desenfaixa todos os dias a pata da ovelha quebrada, e nesse tempo, é tipo um tempo de discipulado que o pastor tem com a ovelha. Vai conversando, vai passando óleo, vai passando, fazendo curativo, todo dia vai lá, desenfaixa. Imagina o pastor que quebra a pata da ovelha, carrega ela no colo, quando quebra a pata, necessariamente ele precisa carregar a ovelha no colo, e vai tendo tempo junto com a ovelha, e vai estreitando o laço com a ovelha. Tem ovelha que dá mais trabalho que a outra? Não catuca ninguém, não. Continua olhando aí. Tem gente que dá mais trabalho que outro pastor? Tem uns vídeos engraçados na internet, não tem? Já viu aquele que o cara tira a ovelha de um buraco, a ovelha e cai no outro buraco? Tem ovelha que é terrível. É claro que você não é assim. A Fernanda falou assim, eu sou bom de leitura labial. Falou assim, não, imagino. Tem ovelha que é só o supremo pastor na causa. Não é por acaso que Jesus se declarou como bom pastor e nos colocou na posição de ovelhas. Lá em João 10, 14, Jesus se identifica como bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Hebreus 13, 20, Paulo chama Jesus como o grande pastor. 1 Pedro 5, 4, Pedro chama Jesus de supremo pastor. Deus é digno de ser chamado como meu e seu pastor. Nós fazemos parte de um rebanho que foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Nós pertencemos, nós somos propriedade exclusiva desse supremo pastor. Eu e você fazemos parte desse rebanho especial desse grande pastor. Existem pessoas que dizem ser ovelhas do bom pastor, mas fazem da sua vida o que querem. Se dizem ovelha, dizem que o Senhor é o seu pastor, mas é ela que toma as próprias decisões. Não é o pastor que dá a direção, não é o pastor que decide, não é o pastor que orienta, não, é ela. Essas pessoas não fazem parte do rebanho desse pastor. Dizem que creem, dependem de Deus, mas tomam suas próprias decisões. E às vezes depois quer consultar Deus, né? Senhor, já decidi tudo, já fiz todo o investimento, agora abençoa aí. Derrama teu poder, Pai. Aleluias. Aí quer espiritualizar tudo, mas na hora de tomar as decisões, esquece de Deus. E às vezes até culpa a Deus. A culpa é do pastor. Philip Keller, ele diz assim, ó, a verdade
e das mais trágicas é que muitas pessoas que nunca se colocam sob a orientação ou domínio de Cristo afirmam: o Senhor é o meu pastor. Parecem ter a esperança de que simplesmente pelo fato de admitirem que Ele é o seu pastor, de alguma forma gozarão dos benefícios de seus cuidados e orientação, sem terem que pagar o preço de abandonar seu insensato e ilusório modo de viver. Ou a gente pertence a Jesus, ao rebanho desse pastor, ou não. Lembra daquele texto que Jesus fala assim, ó, no dia do juízo? Senhor, Senhor, nunca vos conheci. Sei quem é, não. Não é minha ovelha, não. Senhor, mas eu... Não é ovelha, não. Senhor, mas eu... Nunca foi minha ovelha. Minhas ovelhas me obedecem. Minhas ovelhas estão sempre pertinho de mim para me ouvir. Minhas ovelhas reconhecem minha voz. Minhas ovelhas buscam direção em mim, me seguem. Nunca vos conheci. Você realmente pertence ao rebanho do Senhor? Pensa. Você de verdade reconhece os direitos de Deus sobre sua vida? Você pode dizer realmente consciente que o Senhor é o meu pastor? É Ele que manda? É Ele que decide? É Ele que dá a direção? Você aceita a autoridade de Deus sobre sua vida? Ou você, às vezes, na boca fala uma coisa, mas na prática, quem decide sou eu. Quem sabe sou eu. Seja feita a minha vontade, não a tua. Na prática, você se sente feliz, livre, realizado em pertencer ao rebanho do Senhor? Você é feliz com isso ou é assim? Caraca, é o Senhor meu pastor. É o Senhor que é o meu pastor. Que peso. Infelizmente é o Senhor que é meu pastor. Queria ter outro pastor, mas é o Senhor que é meu pastor. Não posso fazer isso, não posso. É porque eu sou ovelha desse pastor. Porque parece que tem gente que está dentro da igreja, está dentro do rebanho, mas não está satisfeito. Não está satisfeito com o cuidado de Deus. Não está satisfeito com a vida que Deus tem proporcionado, com a vida que Deus tem preparado. E quer pular do rebanho. Quer sair fora. Quer pular cerca. Quer viver sob a dependência de outras pessoas. Não sente essa paz, essa alegria, essa preciosidade que é fazer parte desse rebanho. Você se sente seguro, segura em ter o Senhor como seu pastor? De verdade? Isso traz um sentimento de segurança para você? Do Vinícius, estou lembrando ali, ele contando quando entra na favela dentro do blindado. Tem polícia que dorme dentro do blindado, sabia? Dentro da favela. Tu acredita nisso? Claro, está dentro do blindado. Também dormiria. Bom, eu acho, não sei. Está seguro. Está dentro do blindado. Você se sente seguro pelo fato
de ter alguém blindando você constantemente? Você sai, eu sei que é difícil andar tranquilo nas ruas do Rio de Janeiro, mas você, mesmo com todo o perigo que a gente corre, você sabe, fica tranquilo. Você já passou por situações que você teve medo de passar em uma rua? Quem já passou por isso? Quando eu falo sobre isso, eu lembro da experiência que eu passei quando eu fui morar em Minas. É porque eu fui jogar bola em Minas. Eu nunca tinha parado, fui de ônibus, só que ia encontrar com um sem vergonha lá, um empresário lá. Aí o ônibus me deixou num lugar, eu falei, irmão, como é que eu faço para chegar na rodoviária? A pessoa está me esperando na rodoviária. Eu não tinha celular na época, eu tive que passar numa rua escura com um monte de gente usando droga. Eu tive que agarrar minha mala e correr, que os caras correram atrás de mim. Cheguei na rodoviária tremendo, querendo matar o cara lá. Tremendo, nem falei para meu pai e minha mãe isso, porque já tinha aquela preocupação. Primeira vez que eu cheguei, tive que meter a mão na mala e correr. Os moleques correram atrás de mim. Eles viram que o medo é o terror, né? Tu olha assim, a pessoa percebe que está com medo. Já era, filho. Eu olhei, quando eu olhei, ele deve ter visto cara de medo, os moleques levantaram. Quando levantaram, já meti a mão na mala e comecei a correr. Os moleques correndo atrás. Não estava bem fisicamente, não. Mas, filho, foi um tiro que eu dei que eu não esqueço desse momento de medo que eu tive. Quando a gente enfrenta momentos de medo, nós precisamos trazer à nossa memória que nós temos às vezes precisa correr. Sim, corre mesmo, porque não adianta ser, não, vou orar. Tiroteio, vamos orar, meus irmãos. Vai, fica orando. Fica orando. Corre não. Está vindo um caminhão na direção, vamos orar para o caminhão desviar. Fica orando. Mas mesmo diante de situações ou atos que a gente precisa agir, mesmo diante disso tudo, você sabe, você tem consciência que existe um Deus que está cercando a gente, cuidando da gente. Lembra do diabo falando, claro, você cercou Jó, você protege Jó de todos os lados, Jó é totalmente... Essa ideia, essa proteção, você tem consciência disso? Se você realmente sente esse cuidado, se você realmente se coloca nessa dependência, se você realmente reconhece Deus como seu pastor, confia, busca direção, se entrega, você pode, como Davi, dizer, o Senhor é o meu pastor. E o meu desejo é que você saia daqui hoje, consciente da profundidade dessas palavras, que você possa declarar assim com toda sinceridade, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E Davi termina o primeiro versículo dizendo o quê? Nada me faltará. Você sabe o que é nada? Você sabe o que é nada? Nada é nada. Contrário de tudo. Nada me faltará. Eu não sinto falta de nada, porque eu tenho um Deus que Ele pode tudo. Nada me falta, porque o meu pastor me garante isso. Interessante que o faltar aqui está no futuro. Nada me faltará. A confiança que não só hoje, mas o amanhã também está nas mãos desse pastor. Que o cuidado de Deus não fica só para hoje. Amanhã também. Todos os dias, nada vai faltar.
Creia nessa verdade, que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Creia que é o Senhor que cuida de você. Eu volto a afirmar. A maior ou única segurança que eu tenho aqui nessa terra é essa certeza de que o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Feche seus olhos, por favor. Quero orar com você. Fala para Deus aquilo que você tiver vontade agora. Talvez hoje você entendeu que privilégio que é ser ovelha desse pastor. Ser cuidado por esse pastor. Salmo 37, 25 diz assim, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Cuidado de Deus. Talvez você entrou aqui hoje e você não se sentia ou não se sente cuidado por esse pastor. Talvez você esteja passando por lutas hoje, que está difícil de você verbalizar isso com toda sinceridade. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu não sei, mas eu tenho certeza que esse pastor trouxe você aqui hoje para você ajustar, acertar, para você reorganizar a tua mente, para você trazer à tua memória aquilo que te dá esperança, trazer à tua memória de que existe um Deus que está no controle da tua vida, que quem cuida de você é esse pastor. Talvez você não se sinta cuidado pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família, mas hoje você está entendendo que além de família, pais, existe um Pai eterno que cuida da gente. Talvez quando você escuta essa palavra, cuidado, chega a ser desconfortável para você, porque você não se sente cuidada. Mas Deus trouxe você aqui hoje para te informar, te lembrar que é Ele que cuida de você. E Ele sabe exatamente o que você está passando, tudo que você está vivendo. Você é ovelha do Supremo Pastor. E às vezes o rebanho, o pastor enfrenta tempestade com os rebanhos no campo. E a lã da ovelha fica pesada. E fica difícil para a ovelha caminhar com aquela lã pesada. Talvez você esteja assistindo assim hoje, com a carga pesada. Mas você precisa lembrar que, mesmo carregando essa lã pesada, o Supremo Pastor está te guiando. É Ele quem está conduzindo sua vida. Essa tempestade vai passar. Ele vai secar essa lã. E você vai desfrutar da vida que Ele tem para você. Você acredita nisso? Quando todos estão com os olhos fechados, eu quero dar a oportunidade para você que ainda não faz parte desse rebanho. Quem faz parte desse rebanho são as pessoas que reconheceram que dependem de Deus, reconheceram seus pecados, entenderam que Jesus morreu para que nós pudéssemos pertencer a esse rebanho. Só que para você fazer parte desse rebanho, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Você, com seu livre-arbítrio, decidir se entregar. Pedir ao Senhor para fazer parte desse rebanho. E a partir desse momento, a gente chama de conversão, você passa a ter a marca do Espírito Santo de Deus na sua vida, e
você faça fazer parte desse rebanho. Quando todos estão com os olhos fechados, tem alguém aqui que quer fazer isso hoje? Entregar a sua vida nas mãos de Deus? Aceitar Jesus como seu Salvador? E entrar para esse time, para esse rebanho? Quando todos estão com os olhos fechados, levanta uma de suas mãos, eu quero orar por você. Você que quer ser cuidado por esse pastor, quer entregar sua vida, quer entrar para esse rebanho. Quando todos estão com os olhos fechados, levanta uma de suas mãos, eu quero orar por você. Pode abaixar. Mais alguém? Pode abaixar. Pode abaixar aí atrás, estou vendo. Mais alguém? Alguém que está reconhecendo que não dá. Eu sozinho não consigo. Está difícil. Não dá. Eu preciso desse cuidado. Eu preciso desse cuidado particular. Eu quero fazer parte desse rebanho. Eu quero ser cuidado por Deus. Mais alguém está tomando essa decisão hoje? Só levanta uma de suas mãos, eu quero orar por você. Quero orar por você também que quer colocar algo, como se fosse uma ovelha vindo em direção do seu pastor, mostrando uma ferida. Alguém que precisa desse cuidado especial em alguma área, em alguma situação da sua vida, que você quer colocar diante do Senhor hoje também, pedindo para que Deus cuide disso, para que Deus dê solução para isso. Tem alguém fazendo isso hoje? Quando todos estão com os olhos fechados, pode abaixar, estou vendo. Pode abaixar aí atrás. Mais alguém que colocar áudio? Pode abaixar, estou vendo atrás. Mais alguém? Pode abaixar. Pode abaixar. Vamos ficar de pé para a gente cantar? Você que está nos acompanhando, eu vi que apareceu aí o contato. Se que estiver tomando alguma decisão, se quiser conversar, se quiser dar retorno para a gente, faz contato com esse WhatsApp aí, que a gente vai te responder assim que possível e vamos ter o privilégio de caminhar com você, ser instrumento de Deus para cuidar de você. A gente vai cantar. Continua em espírito de oração. E no final dessa canção a gente vai orar juntos, agradecendo por essas vidas que estão se entregando, agradecendo por essa maravilha que é entrar para o rebanho do Supremo Pastor. Fala para Deus o que você está sentindo. Fala para Deus aquilo que você está colocando diante dele. Responde para Deus aquilo que ele falou com você. Acredita que é o Deus que cuida de você. Acredita que é suficiente esse cuidado. Agradeça a Deus pelo privilégio que você tem de ser pastoreado por Ele, de ser cuidada por Ele. E tenha certeza que Ele tem o maior amor e prazer em pastorear você. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essas vidas especiais que estão aqui. O Senhor falou, o Senhor tratou aquilo que precisava ser tratado hoje. Eu te peço, Pai, que de uma forma muito especial eles sintam o Teu cuidado, que eles sintam o Teu refrigério, que eles sintam que o Senhor trouxe eles aqui hoje para realmente tratar, para salvar, e que a partir de hoje eles sintam a Tua presença constante na vida deles e delas, que eles sintam a alegria, a paz, a esperança de fazer parte desse rebanho. E eu entrego cada situação que está sendo colocada também em Tuas mãos aqui. O Senhor sabe como é que está o coração das Tuas ovelhas aqui, Pai. Conforta,
transforma, cura, liberta, sara. Que da mesma forma eles sintam o teu cuidado pastoral, o teu cuidado especial, particular, de uma forma muito clara na vida de cada um deles e delas aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor escolheu cuidar da gente. Mesmo a gente sem merecer, mesmo a gente sendo totalmente imerecedores, frágeis, falhos, o Senhor continua cuidando da gente. O Senhor não desiste da gente. O Senhor vai aonde for preciso em busca das ovelhas perdidas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. É a oração que nós fazemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.